Bom dia, bom dia. Esse é o dia que o Senhor fez, por isso nós estamos felizes. E vamos dar ao Senhor tudo aquilo que Ele merece, a nossa adoração, a nossa gratidão, o nosso louvor. Vamos orar? Pai de amor, Pai de misericórdia, Senhor das luzes, Rei das nações, nós te amamos, Senhor. Estamos aqui nesta manhã para te dar aquilo que o Senhor merece, toda a nossa adoração, nosso louvor, a nossa gratidão. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado porque nós estamos reunidos como igreja, Senhor, para te dar louvor, para te dar aquilo que o Senhor, o melhor, aquilo que o Senhor é. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Senhor das nossas vidas. Nós te amamos, Senhor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que o amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que o amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. O autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, para o teu louvor, para o teu louvor. Te amamos, Senhor, Deus de toda a terra. Nossa vida é tua, Senhor, e tudo que temos, Senhor. Te amamos, Deus. Existem alguns textos que a gente considera que são tão conhecidos, e esses são os que mais nos são difíceis da gente compreender. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia, pode se assentar, em Jeremias capítulo 18, dos versos de número 1 a 6. Jeremias 18, dos versos de número 1 a 6.
palavra que foi dita, quero dar as boas-vindas para você que está acompanhando a gente pela internet, desejando que Deus visite seu coração onde você estiver também. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que eu não posso fazer com vocês como fez esse oleiro, diz o Senhor? Eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. O que nós vamos meditar nessa noite, gente? Sobre coragem para me render completamente a Deus. Primeiro, rendição não é uma palavra que a gente aceita, tá? Se você falar em russo, ou você chegar lá na Ucrânia e falar para rendição, é capaz de você voltar morto, né? Porque render não é uma palavra que a gente ouve com facilidade. E eu queria dizer para vocês que os cristãos podem ser divididos, ou seguidores de Deus, nos grupos dos que se renderam e aqueles que se renderam parcialmente, tá? Por quê? Porque surge um discurso de que Deus não é senão um dos protagonistas, um dos personagens da história. Você é o outro personagem tão importante quanto Deus. É isso que estão dizendo. E já que você é tão importante assim, para que se render? Para que significa a palavra cruz, se não um apoio para suas próprias ideias, para fazer o que você imagina? Sabe, hoje nós estamos amenizando qualquer compromisso que a gente tenha que assumir com o próprio Deus. Por quê? Porque a gente está fazendo uma síntese entre aquilo que a gente crê e a humanidade que está em ápice, já vem há séculos em ápice, ou no lugar mais alto. Nós, seres humanos, estamos juntos de Deus. E como que a gente faz isso? A gente apaga algumas crenças que vão nos gerar compromisso. A gente tenta fazer uma síntese entre o que os nossos familiares aceitam e aquilo que Deus está falando conosco. As verdades que Deus está falando conosco, a gente também, se elas são muito agressivas para nós, ou vão gerar conflito, a gente ameniza, sabe? Transformando essas verdades numa espécie de coisa mais calma, mais aceitável, sabe? Hoje, eu queria dizer que coragem é um ato espiritual, como a gente vem falando, coragem que vem de Deus, mas uma coragem para eu me render completamente a Deus. E a história que Deus conta para Jeremias, ele diz: vai lá na olaria e vê como eu estou trabalhando. Veja lá o oleiro, e eu faço assim. Primeira coisa que eu queria conversar com você, que é uma coisa difícil da gente aceitar, é sobre o moldar de Deus. Tá? A primeira coisa que Deus falou para Jeremias é o seguinte: vai até o campo do oleiro, o lugar onde a olaria funciona, onde os fornos estão, você vai até lá e eu vou falar com você, sabe? E eu vou me revelar a você. Hoje, nós, inquestionavelmente, temos uma polifonia, muitas vozes falando conosco. A gente ouve muitas vozes. O mundo tem muitas vozes para falar para a gente. Então, eu não sei se de vez em quando, se você é um daqueles midiáticos assim, ferozes, né? Onde você começa, tem tantas vozes nas mídias sociais, que de vez em quando, mesmo que as mídias sociais sejam a sua imagem e semelhança, aquilo que você escolheu ver, chega uma hora que você está cansado de ver o que você está vendo. São muitas vozes. Mas também você tem muitas vozes dentro de você, querendo falar para você muitas coisas. O seu eu tem muitas coisas para falar, sabe? E o seu eu e o meu eu dizem para nós que nós estamos no centro do universo. Basta a gente estar sofrendo, que a gente acredita piamente que a gente está no centro do universo. E é muito difícil para nós aguardarmos que Deus faça algo novo, porque a gente não consegue conceber um novo
nesse universo que a gente já é o centro, tá? Mas como é que se dá o moldar de Deus nesse texto? Primeiro, Deus começa um desmonte. Eu estava falando disso numa segunda-feira aqui no Projeto Redenção. Que houve uma fase na minha vida em que Deus me deixou claro que Ele ia desmontar a minha vida para começar uma vida nova. Quando Ele falou isso para mim, como a gente gosta de cantar, Senhor, eu quero ser um vaso novo, não é tão bonito. Mas quando Deus começa a quebrar as prateleiras da sua vida, você fala, Deus, calma, Senhor, aonde que vai acabar isso? E aí o Senhor encontra, sei lá, né, a sua cristaleira de vidro e começa a cair tudo e você não tem mais coragem de perguntar, Deus, será que vai quebrar mais alguma coisa? Porque o moldar de Deus, ele se dá por um trabalho de desmonte. E eu quero dizer que isso é muito difícil, sabe por quê? Para quem é religioso, mamãe, papai, quem sabe se mamãe e papai foram bons crentes mesmo, de verdade? Mas você é igualzinho, né? Talvez você venha perpetuando uma ideia de uma certa bondade, sabe, espiritual que você tem, que é mentira. Ninguém é bom diante de Deus, não. E a gente tem muita dificuldade de Deus desmontar essa falsa espiritualidade da gente. Essa história que a gente já tem, sabe? Um desmonte das nossas crenças humanistas. Gente, você pode, você é. A gente gosta de ouvir isso. Eu lembro na minha segunda graduação, eu ia de carro para a faculdade e eu gostava de ouvir uma rádio que só falava coisa boa, assim. Às vezes eu ia rindo, porque eu não acreditava em tudo que a rádio estava dizendo e eles contavam histórias de pessoas que venceram. É bonito, né? Mexe com o nosso ego, né? A gente fica sentindo que a gente é o centro. Hoje as igrejas cristãs elas estão investindo muito em tornar a fé uma coisa humanista e nada miraculosa. Você pode, você é, e quando a gente está reunido juntos, a gente pode quase tudo. Isso me mete medo. Pode quase tudo mesmo. Tudo de errado, tudo quanto é atrapalhada, tudo quanto é misturar a política com religião e o que é do alheio com o que é meu. Muita coisa errada pode acontecer. Eu tenho muito medo que a sua fé ela seja uma crença em você mesmo, que você pode se tornar uma pessoa melhor sem Deus, porque isso não é a mensagem do Evangelho. Quem pode fazer um vaso novo sou eu, não é você. Está tudo contra você. Eu é que posso fazer isso por você. Você não pode fazer isso. Essa é a mensagem das Escrituras. Então, quando Deus começa a fazer um vaso novo, Ele começa desmontando o velho. Deus não começa falando, não, está tudo certo. Você é bonzinho, eu gosto de você. Não depende tudo de você, não. Não depende tudo das pessoas que você conhece. Não é assim que o mundo gira. Não é isso que é a ação de Deus. Então, quando Deus quer fazer um vaso novo que a gente está falando, Ele desmonta o vaso velho, sabe? E Deus quebra. Quebra o quê? Suas falsas crenças sobre Ele. Sabe? Um deusinho parecido comigo e com você, como a gente gosta disso. Como foi difícil na minha vida, sendo honesto para você, ter um encontro real com Deus. Porque Deus não era parecido com o que eu achava que eu sabia. E quando eu tive que cair na real, sozinho no mundo, aí com os meus 17 anos de idade, a presença de Deus parecia muito agressiva para mim. Não porque Deus era mau, mas porque Deus não era aquela coisa morna que eu imaginava que Ele fosse. Foi muito difícil. Sabe? Deus quebra suas falsas crenças sobre você. No meu ministério, as primeiras semanas de ministério assim, mais hard, que eu comecei a viver na periferia, eu coloquei 2 motes na minha cabeça. Eu confio em mim e confio em Deus. Não deu uma semana e eu reduzi para eu confio em Deus. Eu descobri que eu não podia confiar em mim. Que eu não era tão bom quanto eu imaginava. Isso é bom a gente descobrir. Mas algumas pessoas estão ainda baseadas nessa falsa crença. Queria te dizer que quando Deus quebra, Ele quebra também o que você está fazendo. E tem gente que fala, não, mas eu estava fazendo um negócio muito bom, agora quebrou tudo. Ué, quando Deus quebra, Ele quebra tudo. As premissas estão erradas, as razões estão erradas, o objetivo está errado, Deus quebra.
Mas como assim? Eu não posso fazer isso? Você acha que eu não tenho direito de fazer isso? Eu posso fazer isso, ele diz. Eu posso fazer isso com vocês, Israel. Israel, agora, no Novo Testamento, são todos, Israel de Deus, são todos que creem. Eu não posso fazer assim com vocês? Posso. E eu queria dizer uma coisa muito dura para você nessa noite, mas é um fato. Muitas vezes, para nos alcançar, Deus tem que quebrar a obra das nossas mãos. Porque a gente está tão indestrutível, tão infalível, tão poderoso, que o único jeito de Deus não receber a nossa atenção, mas é quebrar os ídolos em quem nós confiamos, sabe? Aquilo que nós confiávamos. Mas e os relacionamentos? Deus quebra? Queria te dizer uma coisa assim, bem real. Muitos dos nossos relacionamentos, eles já estão doentios, eles são doentes, tá? Nasceram doentes e agora estão doentios. E aí o que acontece com um relacionamento doentio? Deus quebra. Ah, mas Deus me divorciou. Não, na maioria das vezes você mesmo fez escolhas. Mas relacionamentos doentios, eles geram um conflito inevitável. Então, muitas vezes, os relacionamentos quebram. E aí eu não estou falando de casamento só, não. Sabe? Aquela pessoa que você achava que ia ser do seu lado para o resto da vida, mas quando o bicho pegou, quando a coisa ficou feia, quando a chapa esquentou, aquela pessoa desapareceu. E você fala, puxa, o que está acontecendo? Né? É exatamente o que Jó quer dizer. Jó começa a ver uma sucessão de fatos, e ele começa o livro de Jó dizendo, não, o Senhor está por trás disso. Não é possível que seja coincidência. Então, se eu estou falando com você que está na internet agora, com você que está aqui, eu queria dizer que o moldar de Deus é de Deus. Não é um ajustezinho, né? Como é bom a gente ir no dentista, né? E o dentista falar, não tem quase nada para resolver, né? E como é ruim quando a gente vai falar, sua mandíbula está torta. Aí você fala, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Não, você está mordendo torto e você está com... É horrível. Ir ao médico e saber que a gente tem uma dificuldade, algo que precisa mudar, sabe? Porque os sonhos se quebram. E, por exemplo, nos relacionamentos destruídos, a última coisa que acaba é o sonho. A pessoa continua sonhando com algo que não existe mais. E Deus também quebra sonhos. Principalmente sonhos que para ele são pesadelos. Ele sabe que vão ser pesadelos para você. Projetos, visões. Deus olha para isso e diz assim, não, isso não serve. Não é o que eu planejo para ele. E Deus também quebra uma vida de desobediência. Sabe como que é a desobediência? Quando você não quer ouvir Deus, Deus começa a falar e você fala assim, parece que eu estou ouvindo alguma coisa, mas não é comigo. Porque o crente não desobedece, ele não ouviu direito, né? Ele não vai contra, ele pegou uma rota enganado. E Deus está claramente dizendo, não é isso que eu quero para você, não é isso que eu quero para você. E você, eu acho que deve ser essa palavra de Deus deve ser para outra pessoa, não é para mim, né? Por quê? Porque eu recorto o que Deus está falando para mim, para caber na minha família. Que não está cabendo na minha família, então eu vou fazer um ajuste lá, de forma que a palavra de Deus, que pode transformar a minha vida perfeitamente, ela se adequa ao que eu estou vivendo na minha família. Muitas vezes Deus fala comigo sobre uma atitude diferente, mas eu olho para a sociedade em volta e eu penso assim, puxa, se eu assumir essa atitude, as pessoas não vão me entender, a minha denominação não vai me compreender, eles vão achar que eu estou ficando louco, né? Muitas vezes Deus fala comigo e eu não me comprometo. Por quê? Porque meu velho homem está dizendo, velho homem, velha mulher, leia assim, sua velha natureza está dizendo assim, não, se você fizer isso aí, se você assumir essa posição, vai ser difícil. Porque no fundo, o que eu quero te dizer é que a gente não quer o vaso novo. A gente quer dar uma pintadinha, quer dar um jeitinho de melhorar o vaso. Mas a gente não quer um vaso novo. A gente não quer se moldar, porque ele pode gerar um conflito, uma dor que a gente não saiba suportar. Não é isso? Trouxe para vocês um vaso bem bonito. Ó,
Se a gente olhar para ele aqui, ele caberiam bastantes opções, né? E eu olho para ele e digo assim, puxa, eu vejo tanto futuro para ele, eu tenho tantos planos, e eu acho que ele está perfeito. E aí, Deus fala, eu não concordo. Como é que nós vamos fazer com esse vaso aqui agora? Você pode me ajudar aqui? Ela diz que foi na história viva do Redenção. Então você está apta. Pega esse pedaço maior aqui. Não, Israel, você já me ajudou. Pega um que estiver mais perto de você, qualquer um deles aí. Não, tinha mais perto, mas pode ser. Será que vocês têm alguma ideia de como a gente vai colar isso? Para eu poder levar para casa, a Marta não brigar comigo? Como é que nós vamos fazer? Eu acho que essa parte era de cima. Ainda há esperança. Há esperança? Queria falar com vocês sobre o vaso novo. Se você não estiver prestando atenção em mim, é porque você dormiu no sofá da sua casa. Eu não vou reconstruir o vaso novo. Você pode continuar tentando, mas você não vai conseguir. Porque quando Deus trabalha, não tem mais como voltar. Não existe mais. Ele não precisa nem usar o mesmo material. Então, o cara está lá na roca, né? Aí daqui a pouco aparece um pedaço de alguma coisa lá no meio, um pedaço de argila misturado com alguma coisa impura. E você vai tentar moldar aquilo arrebenta o vaso. Aí ele vai tentar fazer de novo, encontra mais impureza naquela coisa e ele diz, opa, não vou fazer mais. Deus não precisa usar o mesmo material para reconstruir sua vida. Porque Ele é soberano para isso. Então Deus não precisa do seu trabalho, Ele não precisa, não, a sua família toda vai se converter e você vai ser um vaso novo. Deus não precisa disso, para fazer você um vaso novo. Tá? E você não adianta tentar juntar os pedaços, porque eles não vão se ligar. Essa é a verdade. Eles não têm mais conexão. Aquele pedaço daquela argila, aquela coisa impura que estava no meio, não vai se juntar. Eu preciso desistir do vaso antigo. Eu preciso desistir do vaso antigo que era a minha história. Preciso desistir, não de mim, mas daquela história antiga. Eu preciso desistir, porque ela não é sustentável, sabe? E ela não está debaixo da bênção de Deus. Deus não quer fazer um acordo com você, as coisas que estão erradas, com as coisas que estão certas. Ele fala assim, vamos fazer um jeitinho, Deus. A igreja dos nossos dias, a sociedade, ela está querendo fazer essa proposta para você. Vamos dar um jeitinho. Deus não. Deus transforma, sabe? Deus não vai abençoar coisa torta, errada, sabe? Por mais que você queira contar uma historinha bonitinha, né? A gente, quando tem filho pequeno, a gente sempre dá um jeito de ver uma coisa errada e tentar contar uma história bonitinha para o nosso filho. Não, aquilo ali que você viu, aquele camarada roubando o outro, a polícia vai pegar. Será que vai pegar? A gente não pode contar isso para eles. Se você ficar contando história para criança pequena, para você vai continuar dessa forma, sabe? Eu preciso compreender que Deus destruiu aquele vaso. Quais as razões por que ele destruiu o vaso? Ele tinha outros planos. Aquele vaso não serve mais ao plano, ao propósito. Ah, mas durante tantos anos tal. Pois é, daqueles anos foi assim. Mas eu tenho outro plano. Eu já planejei outra coisa. Mas eu não planejei outra coisa porque você fez dar errado. Eu planejei outra coisa antes de você nascer. Eu já sabia que ia dar errado. Eu já sabia que você ia errar. Porque não adianta pôr a culpa tudo em Deus, não. O vaso quebrou, porque sabe o que é? Não, eu taquei o vaso no chão aqui, gente, hoje. Eu joguei o vaso no chão. É isso. Há muitas coisas que eu sou responsável. Não adianta eu responsabilizar a Deus. Não estou fazendo isso. Mas estou dizendo que Deus tem um plano, mesmo na sua tragédia. Deus não ficou sem plano. Ele tem um outro plano. E ele já sabia. E ele planejou. O dia que o homem pecou, nesse mesmo dia Deus fez uma promessa. Eu vou enviar o descendente, o teu descendente, mulher.
E ele vai ferir o calcanhar, ele vai ferir a cabeça da serpente, que é o Satanás. Mas a serpente vai morder seu calcanhar, a morte do Filho de Deus. Deus já tinha um plano. Mas Deus não desejava que o homem pecasse. Mas assim que o homem pecou, Deus tinha um plano. Porque Ele tem planos melhores. Seu melhor remendo de vaso, a gente podia fazer um concurso aqui de remendar vaso. Só ia ter maluco aqui tentando remendar o vaso. Porque quem tiver boa ideia vai me ajudar no final do culto com a vassoura. Certo? Por quê? Porque o vaso espalhou para todo pedaço que tem. Foi para tudo quanto é lugar. Porque quando Deus quebra, meu amigo, não adianta você dizer assim, não, deixa comigo que eu resolvo. Não vai resolver. Porque Ele é soberano. É isso que Ele diz. Eu sou soberano. E talvez tem gente que viu o seu vaso quebrado e ainda está gastando anos tentando remendar. Achando que pode voltar. Só porque Deus soprou um vento suave, Ele está dizendo, pronto, agora eu vou fazer o vaso antigo de novo. Aquele vaso, como a gente já falou, não tem condição de ser perpetuado. Acabou. Deus é soberano. Mas aí entra um assunto que a gente está conversando hoje, que chama-se rendição absoluta. Render-me. E eu queria falar de todo o coração isso para vocês. Que acho que na história, desde que Deus conhece, desde que você conhece Deus, Ele está trabalhando nessa realidade com você. E tem gente que é maleável, né? Deus vai falando, Ele vai dando um, Matrix, Não acerta de jeito nenhum, porque Ele está tentando desviar. O tempo inteiro. Deus falando e Ele desviando. Por quê? Porque Ele não quer se render. Então Ele põe culpa no tempo, põe culpa nos outros, na igreja, na família, põe culpa em tudo, mas Ele não se rende. Ele não entende que cruz é para ser carregada por cada um que é discípulo de Jesus. Isso exige rendição. O que é rendição absoluta? Eu entender que Deus é soberano sobre a minha vida. E eu parar de tentar fazer acordos com Deus. Deus, eu sei que tem umas 10 atrapalhadas que eu faço desde que eu sou crente, mas o Senhor perdoa, Bom, tem que ver se você é crente, Primeira coisa, crente em quê? Nas 10 coisas que você não quer abandonar? Crente é o que crê. Deus é soberano? Ele pode ser soberano sobre tudo? Ou tem umas áreas da sua vida que você vai continuar fazendo atrapalhada? Ninguém é de ferro, Eu escuto isso muitas vezes. Eu vou continuar tentando fazer uma síntese entre o que Deus diz e o que eu quero fazer? Para ficar... O resultado final é nada. É isso. Deus manda, eu desobedeço. Resultado, eu finjo que eu sou bonzinho. Sou cristão. E põe a culpa nos outros. Choveu, fez frio, as pessoas não estão me entendendo bem. Por isso que eu recuei, Se você quiser fazer uma síntese entre você e Deus, que é aquela ideia, de juntar ideias opostas e reunir em uma. Primeiro, Deus é incomparavelmente sublime e diferente de você. Para fazer uma síntese entre o infinito e o finito, entre o pecador e o que não peca, entre aquele que não tem limites e a mim, que estou cheio de limites, essa síntese não faz sentido para nenhum tipo de lógica, você não vai conseguir. Ele é insondável, infinito, perfeito, criador. E eu e você, e ama infinitamente. E a sua sabedoria não tem fim. Então, quando Deus está formando o seu propósito, Ele está fazendo isso. Quem consegue uma vassoura para mim? Nós vamos continuar com a mensagem. Não foca na vassoura, porque senão é outro tipo de encontro, Então, vamos aqui comigo. A gente vai conseguir uma vassourinha aqui, faz parte do que eu quero falar com vocês. Tem gente que diz, eu não vou me submeter absolutamente a Deus. Não. Você quer ver como era essa tese? Quando Constantino se tornou imperador, ele falou, o império é cristão. E o império era formado de diversos deuses. E de diversos povos. Então, o imperador, que era o deus dos romanos, falou, todo mundo vai se converter. Em algumas dessas
imensas tribos diversas de romanos, de diversas regiões, era muito comum alguns dos soldados entrarem num rio para batismo e deixarem a espada do lado de fora, com o seu braço. A ideia era tudo para baixo da água vai ser de Deus. Mas a espada não, essa é minha, deixa comigo. A gente não faz isso tão descaradamente, mas discretamente a gente vai criando alguns acordos, sabe? Assim, ó Deus, tá tão bom, né? No domingo eu sou tão espiritual, eu sou tão crente depois do almoço. Eu fico numa espiritualidade que dura até depois do culto. O senhor não está feliz? Não. Eu aceito uma submissão limitada. Enquanto o meu mestre Jesus, quando estava para ser morto por mim e por você, ele diz que não seja feita conforme a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Está doendo, eu me fazer pecado por eles é muito duro, mas que seja feita a tua vontade, que não seja feita a minha vontade. Mas a gente às vezes não quer olhar para Jesus e a gente não quer que a vontade de Deus seja feita. Por isso eu aceito me render, mas eu quero me render debaixo de algumas condições, né? Pode deixar a vassoura comigo aqui? O homem é tão bom que ele já trouxe tudo. Tem pá, tem tudo. Não, isso é para depois do culto. Pode deixar a vassourinha aqui do lado aqui. Tem gente que não quer remendar o vaso, sabe? Sabe o que ele prefere fazer? Olha para mim aqui. Se você está em casa e não está conseguindo ver aqui, eu varri tudo para pertinho. Não tudo, mas uma boa parte que estava perto. E aí o cara deixa perto e fica falando, nossa, aquela fase era tão boa. O vaso, aquele vaso tinha um potencial. Puxa vida, mas Deus sabe, né? Deus sabe o que eu quero, né? Deus sabe o que eu quero, aquela fase. Que vaso novo, nada. Aquele vaso que era bom. E as pessoas ficam namorando aquela história. E eu quero falar para você agora que está em casa, que está aí presencialmente, tem gente que não virou a fase. É isso aí. Ela está numa história que já passou. E está lá, não, agora Deus fez milagre. Fez quando? Faz 50 anos. Mas Deus ficou velho, então, né? 50 anos é bastante tempo, né? Parou de fazer milagre? Parou. Ah, parou. Mas naquela fase, o vaso era bom, será? Eu vou me render porque Jesus se rendeu por mim. É por isso. E eu vou me render como um ato de gratidão. Não um dia, mas todo dia. Eu vou me deixar levar como uma ovelha que vai para o matadouro por causa de Jesus. Eu vou morrer com ele todo dia. Minha cruz vai ser a cruz de Jesus. E eu vou levar todo dia. Não vai ser um dia só não, é todo dia. E eu vou fazer isso por gratidão. Por tudo que ele fez por mim. Mas essa rendição também é uma declaração do meu amor. Eu me rendo ao teu amor. E eu também te amo. E por que a gente não se rende totalmente então, gente? Porque a sua natureza vai dizer, olha, se você render totalmente, isso vai custar caro. Que é mentira. Mas vai custar caro também, é verdade. O que é mentira? O preço já foi pago. Mas você vai ser convidado a pagar um preço para estar ao lado de Deus e Deus vai te abençoar. Tem gente que está tentando fazer um acordo, está ficando difícil lá em casa, no trabalho, então eu vou dar uma amenizada que num dado momento vai dar tudo certo. Não vai dar certo. Ou você vai para ficar debaixo da bênção de Deus e confia nele, obedece a ele, não precisa brigar com ninguém, não precisa criar problemas, ou você faz do seu jeito. Mas se você quiser fazer do jeito de Deus, ele vai fazer o milagre. Não é você. Por quê? Sua natureza vai dizer, não, vamos deixar tudo mais tranquilo. Para que rivalizar?
Para que falar de Deus, não é verdade? Vamos deixar cada um na sua. E rendição envolve cruz, no caso do cristão. E as pessoas ficam pensando, será que eu vou levar a minha cruz? Está tão fácil ser cristão, está tão fácil ser eu mesmo, né? Deveria ser essa a expressão. Para que eu vou levar a cruz? E rendição vai envolver cruz. E cruz significa que o seu eu que está reinando vai morrer. E que o seu eu não pode produzir nada mais que cacos. Não uma nova história. Mas eu queria falar uma coisa muito positiva para vocês. Quando você se rende, é o momento em que Deus começa a triunfar. Em que você diz, eu desisto. Ele fala, então eu vou operar. Vou mandar meus exércitos à frente agora. Senhor, eu não vou fazer mais. Ele fala, então eu vou fazer. Eu vou fazer. Quando Moisés disse, Senhor, eu não posso. Ele diz, você não pode, mas eu posso. E porque eu mandei, você vai falar. E o Egito vai se dobrar. E os deuses vão se dobrar. E Faraó vai se dobrar. Porque eu sou o Senhor dos exércitos, Yahvé Tsebaot. E quando eu disser, tudo vai se curvar à minha vontade. Você não pode? Então agora eu vou mostrar o meu poder. A rendição só acontece no novo nascimento. É quando você desiste de dar uma melhoradinha e diz, eu preciso nascer de novo, eu preciso ser outra pessoa. E eu não posso ser. Não é um nascimento mental, eu vou me focar em ser cristão agora. Não está dando certo, né? Não é emocional. Eu vou chorar agora todo culto e vou sair molhado e vai ser uma benção. Não. Vai ser molhado o seu culto, né? Mas não é só emocional. Também não é por causa das suas necessidades. Eu vou na igreja porque eu tenho que conquistar uma bênção hoje. É o caça-bênção, né? E é perigoso esse negócio de você só ir atrás, de buscar alguma coisa para o seu, né? Aliás, gente, um dos problemas dos nossos cultos hoje, que a crise é a igreja está cheia ou vazia, não, a crise é eu me isolar na minha crença e acreditar que só eu, Deus só tem um alvo que sou eu mesmo, nada mais interessa a Deus, eu e meu sofá. Isso não é verdade, tem mais gente, você precisa enxergar isso. O mundo não é sua casa, o mundo não é sua cozinha, sua sala. Deus está operando e é preciso que você veja isso. Surge um vaso novo quando há rendição. Só há um vaso novo quando você diz, Senhor, eu não vou tentar mais fazer um vaso novo. Faz o Senhor, porque eu não estou conseguindo. Sabe? E às vezes a gente volta para casa, que é o nosso reduto, e a gente quer mudar as pessoas que estão ao nosso redor, agindo da mesma maneira como a gente vem agindo a vida inteira, e nada acontece. Porque o Senhor só quer que você diga, Senhor, agora governa o Senhor. Eu já tentei governar a minha casa, já tentei deixar que as pessoas da minha casa governassem. Governa o Senhor aqui agora. Eu me rendo. Eu só venço a batalha que eu fui chamado para lutar quando eu me rendo. Por quê? Porque eu não quero o novo. Desculpa, gente. A maioria de nós não quer o novo. Senão você não ia no mesmo restaurante toda semana. Se você quisesse o novo, você mudava toda semana. Se você está acostumado a vir na igreja e sentar no mesmo lugar, você também não quer um lugar novo, você quer o que você já assenta. Não é isso? A gente gosta de comer aquela comidinha, né? Naquele mesmo dia, naquela mesma hora, a gente tem um monte de hábitos. Não é porque a gente se vicia em hábitos, mas é porque a gente não gosta do novo. Quando você diz para a sociedade, vai mudar tudo, o cara diz, não, muda você que está aí governando, porque nós queremos o velho. Nós queremos que tudo continue igual. Socialmente falando, as pessoas reagem violentamente contra o novo. Elas não aceitam. O novo é agressivo, né? Por isso, o sapato bom, o tênis bom, é aquele que já pegou a forma do pé, mas não tem nada de novo, não é isso? Eu tenho rejeição ao novo de Deus, a esse vaso novo, sabe? E a minha mente quer dizer que eu já sei tudo. Ainda quer dizer que eu já sei tudo, que eu já sei qual é o melhor plano, quando eu não sei nada. Eu quero determinar como vai ser o mundo e como vai ser o novo, mas eu não sou capaz de gerar o novo, e sim o Supremo Criador que todo dia cria o novo, pinta o céu numa nova cor, pinta uma história de um novo jeito.
um vaso novo é o plano de Deus perfeito para os seus filhos. Não fique namorando o vaso velho. Não fique dizendo que esse é o seu caminho. Não defina a sua história por essa tragédia ou pelas suas tragédias. Acredite que Deus está fazendo um vaso novo e que Ele quer fazer um vaso novo de você agora, onde você estiver. Renda-se. Renda-se. Diga: Senhor, eu me rendo. Senhor, eu renuncio ao meu desejo, à minha vontade de determinar o meu futuro, de determinar o futuro da minha família, de determinar o futuro da minha vida contigo, dos meus relacionamentos, da minha visão de mundo. Eu me rendo. Eu quero que o Senhor reine, que o Senhor governe e que o Senhor mude tudo que o Senhor quer mudar na minha casa. Eu me rendo. Essa é a oração que você e eu podemos fazer nessa noite. Só que eu não gosto de indução não, viu? Então eu quero ser muito franco com você. Se você disser isso para Deus, se for do fundo do seu coração, assim que você acabar essa oração de rendição, é preciso que você se renda. É preciso que você diga não para você mesmo e sim para a cruz de Cristo. Não para as suas velhas ideias que você chama de novas. Não para a sua maneira de viver e de ser e de se relacionar. E diga sim para Deus. Eu quero aprender o que é ser novo. Eu quero ser um vaso novo. Gente, eu queria desafiar você que está acompanhando na internet e você que está presencialmente aqui. Eu queria ouvir em todos os canais que a gente tem, nas nossas mídias sociais, nos nossos canais aqui, Redenção Igreja, de WhatsApp, o que Deus fez de novo, o que Deus está fazendo de novo através dessa rendição. Eu queria dar um tempo para você orar, e com esse tempinho de oração, eu quero de verdade me despedir de você que acompanhou a gente pela internet, desejando que você termine essa noite bem perto de Deus. Se você permitir, ao seu coração, renda-se a Deus. E com essa última palavra, eu me despeço de vocês e convido aos presentes para a gente passar um tempo de oração silenciosa. Se você quiser se ajoelhar, se colocar de pé, como você quiser fazer. Ore, fale com Deus. Que bom que você está aqui conosco. É um privilégio ter você perto de nós, ainda que seja online. Claro que a gente quer te ver presencialmente aqui, mas você está com a gente. Eu não sei de onde você está acompanhando as mensagens, mas a gente está notando que você está conosco. E a gente quer que você esteja ainda mais perto. Se você tem estado conosco, tem aproveitado dessas mensagens, tem sido abençoado por elas, eu queria convidar você para compartilhar o nosso canal Redenção TV, o Eli Moreira Oficial, que são os nossos canais do YouTube, para você poder compartilhar essas mensagens para outras pessoas. E eu queria te contar algo mais. Nós temos um site que fala da Bíblia, fala de Deus, fala de várias realidades humanas, como a qualidade de vida, o que está acontecendo no mundo, que é o redenção.co. Olha, veja o endereço aí, redenção.co. É um site que está aberto para qualquer pessoa conhecer um pouco mais de Deus, conhecer um pouco mais da Bíblia. E eu vou te dizer, não é um institucional. Entra aí, confere e você vai ver que é um canal rico de conteúdos, rico de falar de geografia, de história, de Bíblia, de realidade de pessoas, de ação social. É um site que você precisa conferir. Isso tudo tem sido construído graças ao apoio de gente como você. Nós precisamos que você seja parceiro de redenção, para que a gente faça mais. A gente já fez algumas coisas, mas a gente quer fazer muito mais. Você entrando no canal, você compartilhando com outras pessoas, você apontando a sua câmera aqui para o nosso QR Code ou para os dados da nossa conta bancária e enviando para a Redenção um apoio financeiro. Ore por nós, esteja próximo, envie mensagens, compartilhe conosco que você está sendo um parceiro de redenção. E isso vai fazer com que essa mensagem que você ouviu alcance muito mais pessoas.